a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Qual a reflexão que se deve fazer a partir do que assistimos ontem no Rio de Janeiro? Uma ação em que morrem 64 pessoas, inclusive 4 policiais, é um fracasso, né? Outra coisa que a gente tem que entender isso, que é um fracasso, e da onde vem o fracasso? É que a operação pareceu muito mal planejada, né? Porque o que eles apreenderam de armas, 95 fuzis, a gente nem sabe quanto isso representa do total do arsenal que tem no Rio de Janeiro grupos criminosos. Que eles precisam ser combatidos, tanto os traficantes quanto as milícias, sem dúvida. O Rio é uma cidade sitiada pelo crime, então tem que reagir. Tem que reagir em cooperação com o governo federal? Sim. Mas o que se viu ontem foi o governo estadual, quando depois viu que estava dando errado, aí culpou o governo federal. E o governo... E o que ele culpa? Como é que ele usa? Que argumento que ele usou para culpar? Ele falou que pediu uns blindados. Bom, eu fui saber no Ministério da Defesa o que aconteceu com esse pedido, e aí li todo o relatório, todo o parecer da AGU que foi entregue a eles. Eu consegui pegar o parecer da AGU. A AGU disse, olha, pedir blindados não é uma coisa trivial, né? Constitucionalmente não é assim que se faz. Então, não pode emprestar blindados. É mais que ele pediu um empréstimo de blindados militares e mecânicos. Então, ele fala que pediu um apoio logístico, não foi só isso. Ele pediu, me dá aí uns blindados, uns soldados e uns mecânicos para consertar os blindados. Bom, não é dessa maneira informal que se pede. Onde é que está o caminho certo da cooperação? É o caminho da PEC da segurança, que o governador Cláudio Castro foi contra, né? Eu estive num evento em que estava ele e o ministro Lewandowski mediando, e o ministro Lewandowski falava, olha, a gente quer ouvir a opinião, a gente quer aperfeiçoar o projeto, e ele simplesmente criticava a PEC em si. E a PEC em si, que está no Congresso, não foi aprovada. Tem uma outra decisão do Ministério da Justiça, a proposta, um projeto de lei contra as facções, que está parado no Ministério da Casa Civil. Então precisa ir adiante com isso. Esse assunto é grave demais. E ontem o Estado mostrou erros. O Estado estadual, né? E o Estado federal, porque o Estado no sentido o governo federal, porque tem que entregar esse projeto PL das facções, que tem crimes maiores para esse tipo de criminalidade, tem penas maiores para esse tipo de criminalidade. O Brasil tem que ter uma resposta a isso, né? Ontem a cidade do Rio de Janeiro ficou refém disso, coisas tudo sendo cancelado, ninguém conseguindo chegar em casa, todas as dificuldades, todos os temores do que os cidadãos passaram, né? Essa história não terminou, vai ter mais desdobramentos até a gente entender onde foi que o Estado errou e que precisa corrigir. Um ponto é certo, é preciso haver cooperação entre as instâncias, todas as instâncias administrativas, o governo federal, o governo estadual, o municipal, todo mundo tem que estar junto, porque a legalidade tem que estar junto, né? Mas a briga política, às vezes, impede. O governo federal ofereceu uma mudança total de atitude quando ele apresenta a PEC da segurança. Eu quero estar presente com você. Fora isso, tem a questão da DPF 635, que ontem o governo estadual não respeitou. Cássia. São questões muito importantes, né, Miriam? Inclusive, quando os governadores se queixam da PEC da segurança pública, frequentemente o argumento é de que essa PEC tiraria a autonomia dos estados. E aí, em momentos de crise como ontem, a gente percebe que realmente não dá para pensar em soluções ou em operações que não levem em conta, de repente, um trabalho de inteligência mais consistente e que envolva, sim, outras esferas de poder
para a gente não chegar ao final do dia com pelo menos 64 mortes, e a gente ainda tem a notícia hoje cedo de que ainda há pessoas mortas sendo retiradas de regiões das matas nos complexos, né? Exatamente. A crise ainda está em andamento, a gente não sabe tudo, né? E claro que ficou evidente ontem que tem que ter cooperação e que o governador do Rio de Janeiro tem que deixar de lado a briga política, né? E aceitar e concordar e ver o que está certo e o que está errado. Essa discussão tira minha autonomia, tem que cooperar, as forças de segurança têm que cooperar. E claramente, como disse você, Cássia, tem que haver um combate que usa mais a inteligência, usa mais a busca da informação e essa cooperação. E a gente já sabe um exemplo que deu certo. A Carbono Oculto estourou muito, mostrou muito, fez um estrangulamento financeiro, revelou muita coisa do controle da economia pelo crime, no caso, né, o PCC, e houve cooperação, né? Houve cooperação e houve serviço de inteligência. E não teve essas cenas de barbárie que a gente está vivendo nos últimos dias, nas últimas horas. Muito obrigado, Miriam. Bom dia. Bom dia.